Jürgen Habermas. Jürgen Habermas foi um importante filósofo alemão da segunda metade do século XX, pensador social e político altamente influente. Habermas foi geralmente identificado com a teoria social crítica, desenvolvida a partir da década de 1920 pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, na Alemanha. Pertenceu à segunda geração do Instituto de Frankfurt. Ele formulou uma visão mais abrangente da sociedade moderna e da possibilidade de liberdade dentro dela. Ele se envolveu com movimentos antinucleares em toda a Europa e foi um dos principais teóricos do movimento estudantil na Alemanha. Em 1977, ele protestou contra as restrições às liberdades civis na legislação antiterrorista doméstica e entre 1985 e 1987 participou do chamado Debate dos Historiadores sobre a Natureza e a Extensão da Culpa de Guerra Alemã. Ele também alertou sobre os perigos do nacionalismo alemão, se opôs à guerra do Iraque e aí falou que era um movimento desnecessário e ilegal. Ele também promoveu a criação de uma democracia constitucional supranacional na União Europeia, se opôs à clonagem humana e alertou contra a reação de fundamentalistas religiosos de todos os tipos, tanto dentro quanto fora do Ocidente. As ideias de Habermas são semelhantes às de Horkheimer. Para o filósofo, a teoria deve ser crítica, engajada nas lutas sociais do presente e construir-se em nome do futuro revolucionário para o qual trabalha. É exame teórico e crítico da ideologia, mas também critica a ideologia revolucionária do presente. A crítica do Habermas ao positivismo repousa sobre este legitimar tecnicismo, a ideologia que pretende fazer o saber científico funcionar em termos práticos, gerando técnicas. A ação conjunta entre ciência e técnica permite que determinado grupo, aquele grupo que detém conhecimento, adquira um imenso poder, decidindo e modificando o mundo no qual os homens têm obrigação de viver. A crítica do positivismo científico e filosófico empreendida por Habermas é inseparável de sua luta contra o objetivismo tecnocrático. O positivismo e o tecnicismo não passam para ele de duas faces da mesma moeda ideológica. Tanto um como o outro não seriam mais que manchas turvas no horizonte da racionalidade. Para Habermas, o tecnicismo é uma tentativa de fazer funcionar na prática o saber científico e a técnica que dele possa resultar. Habermas também refletiu a respeito de ação comunicativa. Para o filósofo, os iluministas consolidaram a ideia de que a razão estava colocada a serviço da libertação social e da maioria do ser humano. No entanto, ao desconsiderar que a razão era determinada pelos grupos dominantes, ela própria havia se transformado em um mito. Mais agente de legitimação da sociedade capitalista do que agente de transformação, a razão merecia ser discutida em outros termos que não os do iluminismo. Para resolver o problema, Habermas propôs então que o paradigma da consciência cedesse lugar ao paradigma da comunicação. Os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social comum e em seu próprio mundo subjetivo, que é a consciência. Para Habermas, é por meio da linguagem cotidiana que os homens estabelecem relações sociais, e nesta linguagem está embutida uma exigência de racionalidade, que não tem qualquer relação com a razão instrumental. Em outros termos, a racionalidade comunicativa não opera nos mesmos termos que a racionalidade instrumental. A razão comunicativa materializa-se nos diálogos e depende do entendimento. A razão comunicativa é o meio pelo qual se estabelece uma correlação direta entre a comunicação e o repertório cultural, social e individual de quem fala. A ação comunicativa serve para transmitir e renovar o saber cultural, sob o aspecto de coordenar a ação. Ela propicia a integração social e serve à formação da personalidade individual. Segundo Habermas, a validez de uma norma
deve ser estabelecida pela razão comunicativa, que requer um consenso. O Jürgen Habermas critica então a filosofia do René Descartes por considerá-la uma filosofia metafísica fundada em uma reflexão solitária, centrada no sujeito. O uso da razão instrumental é, para Jürgen Habermas, válido quando se trata de agir sobre objetos ou sobre natureza, a fim de suprir as necessidades do homem. A razão discursiva que fundamenta a teoria da ação comunicativa do Jürgen Habermas tem como princípio que a verdade só pode ser alcançada na relação intersubjetiva entre indivíduos que dispõem a chegar a um consenso. Para Jürgen Habermas, o princípio da situação ideal de fala é necessário para evitar que relações de poder se desviem da linguagem do seu objetivo, isto é, alcançar o entendimento. A ética do discurso do Jürgen Habermas corresponde à maneira como o homem quer construir a sua existência no planeta. A respeito da ação comunicativa para Habermas, a manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os interlocutores como meios e desconsiderar o ser humano como fim em si mesmo. Então, manipular as opiniões em massa impede que se estabeleça um consenso com os interlocutores. Porque eu estou usando o interlocutor como um meio só para legitimar a minha opinião. Mas, dessa forma, eu desconsidero o ser humano como fim em si mesmo. O projeto emancipatório dos indivíduos é construído a partir do diálogo e da argumentação, que prima pelo entendimento mútuo. Essa é a ação comunicativa proposta por Jürgen Habermas.